Gênesis 22, leremos 13 versículos desse capítulo. Um texto muito conhecido. Quantas vezes assistimos desenhos animados e filmes tendo esse texto em vista? E eu creio que Deus tem muito ao que falar aos nossos corações nessa noite, através desses versículos maravilhosos. Muito bem. Começaremos a partir do versículo 1 e iremos até o versículo 13. Passado algum tempo, eu lerei os primeiros versos, os ímpares, peço vocês que leiam os pares. Assim diz o verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo, sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Meus irmãos, eu gosto de olhar para o passado, especialmente do Antigo Testamento, e analisar as figuras e as personagens que são, mais do que tudo, são verdadeiras testemunhas da fé, pessoas que tiveram experiências profundas com Deus, experiências delas muito positivas, outras não tanto, mas o que eu sei é que esses homens, eles têm muito a nos ensinar. E quando falamos de Abraão, falamos de ninguém mais do que aquele que foi o pai da nação de Israel, aquele que nós muitas vezes chamamos de o pai da fé, o homem a quem Deus escolheu para levantar um povo qual exclusivo, precioso, particular. Abraão é por nós chamado de o pai da fé. O próprio Novo Testamento atribui a Abraão esse título. Veja o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 8, em uma lista onde são apresentados vários e vários homens de Deus. Abraão se insere nessa lista, o autor da Epístola aos Hebreus, ele achou próprio inserir Abraão nesse contexto. E assim diz o versículo 8, Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Esta é a forma que os autores do Novo Testamento, no caso, o autor da Epístola aos Hebreus, está vendo Abraão.
E todas as referências a Abraão feitas por autores bíblicos posteriores a ele é justamente essa, opiniões e pontos de vista extremamente positivos, porque, de fato, quando olhamos a história de Abraão no Antigo Testamento, nós vemos um homem exemplar, um homem de Deus magnífico, que Deus certamente usou para cumprir os seus planos e os seus projetos. Romanos capítulo 4, versículo 19, Paulo também confirma essa verdade, e ele assim diz: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Paulo aqui faz menção ao que todos nós já sabemos. Abraão e Sara, já velhos e idosos, receberam de Deus a promessa de terem um filho, e Deus veio até Abraão e cumpriu essa promessa. Sara era estéril e, milagrosamente, ela veio a conceber Isaque, aquele que seria o filho da promessa. É assim a história de Abraão. Abraão, ele é retratado como um exemplo e um modelo de fé. Um homem que rompeu com o seu tempo. Um homem que rompeu e que, a partir do capítulo 12 de Gênesis, decide atender à voz de um Deus que até então era um Deus misterioso, um Deus desconhecido do seu tempo. A história de Abraão, ela começa a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O texto bíblico é extremamente econômico e sucinto nas suas palavras. Ele não nos diz como foi essa revelação de Deus ao seu servo Abraão. O texto tão somente diz que o Senhor aparece a Abraão e diz a ele para sair da sua terra. Eu até gostaria que tivessem mais detalhes desse encontro. Como foi que Abraão deixa de se desligar dos deuses de seus pais? O Deus de seus pais eram deuses pagãos. Abraão morava em uma cidade, Ur dos Caldeus, extremamente pagã e eivada de culto dos cultos mais aberrantes que nós podemos imaginar. Mas o chamado de Abraão no capítulo 12 é de fato muito sucinto. Parece que a proposta de sair da terra parece a nós, do mundo contemporâneo, uma proposta muito fácil de ser cumprida. Abraão ouve a voz de um Deus e desse Deus pede a Abraão que saia da sua terra. Mas a verdade é que isso não é tão fácil assim. O mundo de Abraão era um mundo extremamente caótico. O mundo antigo era um mundo de dominação de povos. E Abraão sai da sua terra e peregrinar com sua família pela antiga Mesopotâmia representaria para ele e para sua família um grande risco. O fato de sair não envolve tão somente um desapego emocional dos seus pais, que demandaria de Abraão. Não envolve tão somente romper com uma tradição já estabelecida, mas envolve, sobretudo, o grande risco que se tinha de partir para uma terra indeterminada, que Deus haveria de dar ainda no meio de povos e nações primitivas que se degladiavam entre si em torno de poder e de conquista. Isso se confirma, meus irmãos, no texto bíblico, quando vemos Ló sendo aprisionado por povos, e Abraão faz uma colisão com reis e vai até Ló soltá-lo. Era assim que o mundo antigo funcionava. A proposta de Deus a Abraão e o chamado de Deus a Abraão, ela começa em Gênesis 12, e Abraão já tinha os seus 75 anos, já era de idade avançada, e claro, tudo para uma pessoa de idade avançada torna-se mais difícil. O fato é que Deus atende o chamado. Abraão atende o chamado de Deus. Abraão resolve atender o chamado, haja vista a promessa de Deus. Deus ordena que ele saia da sua terra e promete fazer de Abraão uma grande nação. O versículo 2 diz: farei de ti uma grande nação, te abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Ou seja, a proposta de Deus não foi meramente para uma saída, não foi uma revelação onde o próprio Deus se revelava, mas haviam promessas acumuladas em torno dessa saída,
Quem não vive de promessas? Quem não vive de esperanças? Todos nós temos as nossas esperanças e os nossos projetos. Com Abraão não seria diferente. Ele rompe com seu tempo, sai da sua terra, Ur dos Caldeus, com Ló, com sua esposa Sara e com alguns servos, e decide peregrinar para uma terra que até então era a ele desconhecida. É esse o motivo que Abraão é chamado pai da fé. É esse o motivo que leva Abraão ao status de o patriarca exemplar, que foi e que é para nós o modelo de um homem de fé. E quando falamos em fé, sabemos que a fé é um elemento necessário para chegar a Deus. Nenhum de nós conseguimos chegar até Deus, atendê-lo, satisfazê-lo sem fé. O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, fé é um elemento importante. E no caso de Abraão, sem dúvida alguma, a trama da história de Abraão, que se inicia a partir do capítulo 12 de Gênesis, a grande trama de Abraão, ela se dá em torno da sua descendência. Se nós analisarmos a partir do capítulo 12 de Gênesis toda a história de Abraão, nós veremos que o foco das narrativas, elas são inclinadas em torno da descendência de Abraão e em torno daquilo que seria a promessa de Deus cumprida. Isso é muito interessante quando percebemos. Leia comigo Gênesis capítulo 12, versículo 19 e 18. O contexto aqui diz que Abraão desceu ao Egito, pois na terra onde ele estava havia muita fome. Ele resolve descer ao Egito, pois no Egito havia comida. E o que é que aconteceu? Ao entrar no Egito, Sara, por ser muito formosa, Abraão decide ocultar e dizer que ela não era sua esposa, mas sim sua irmã. E qualquer rei do mundo antigo, ao ver uma mulher muito bonita, se apossava dela muito facilmente. E não teria sido diferente com Sara e com Abraão. O capítulo 12, os versos 18 e 19, assim diz: Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei por ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome e vá. Deus lança pragas sobre Faraó e, de alguma forma, revela a ele que ele não poderia tocar em Sara. O que vemos aqui é a vontade de Deus sendo concretizada em Abraão e o interesse de Deus em manter Sara intacta. Certamente, se Sara se tornasse a mulher de Faraó, estaria em xeque os planos e os propósitos de Deus de Sara e com Abraão. Afinal de contas, Abraão saiu da sua terra em busca de a conclusão de um projeto e de um sonho. E o que nós percebemos é justamente isso. É que Deus, nesse episódio, ele está muitíssimo interessado em preservar, sobretudo, a família de Abraão. Ele poderia muito bem não ter intervido, mas ele decidiu intervir e preservar Sara. Abraão sai do Egito com sua esposa. Meus irmãos, no capítulo 13 e no capítulo 5 de Gênesis, a mesma promessa, ela volta a se repetir acerca da promessa de que Deus faria na vida de Abraão. Diversas vezes Deus disse a Abraão: farei de você, Abraão, uma grande nação. Farei de você um grande povo. Eu abençoarei a sua descendência. Vale dizer que isso para um jovem de 30, 40 anos como eu seria muito fácil e facilmente cumprível. Mas para um senhor de 75 anos torna-se muito difícil a ideia de um descendente e de gerar filhos. No capítulo 15, o que eu considero ser um ponto alto e culminante da relação de Deus com Abraão, o texto assim diz, no capítulo 15, Deus diz para Abraão: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, mais uma vez, assim será a sua descendência. Abraão, já tendo recebido de Deus várias promessas, ele diz para Deus: Deus, eu preciso ter certeza que o Senhor de fato vai fazer de mim uma grande nação. Como que eu posso saber? Abraão queria uma prova material de que de fato a promessa se concretizaria. E Deus logo entende o que Abraão queria. Deus, no capítulo 15, estabelece uma aliança com Abraão. Alianças no mundo antigo e contratos eram muito comuns, tal como no nosso mundo.
Deus fala a linguagem de Abraão e diz a ele: Abraão, fique tranquilo, eu vou fazer uma aliança com você, e essa aliança era uma aliança irrevogável. Deus ordenou que ele trouxesse uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, uma rolinha e um pombinho. Abraão preparou um altar, partiu a cabra, o carneiro e a novilha, e um ritual foi estabelecido. Deus deveria passar, e Abraão igualmente deveria passar entre as partes para que aquela aliança fosse estabelecida. Era o que Abraão gostaria. Todos sabemos que Abraão não consegue cumprir, ele dorme durante um profundo sono, vem Abraão, ele dorme, e aí Deus passa sozinho entre as partes. Pode parecer estranho para nós, meus irmãos, mas o mundo de Abraão, isso era plenamente entendível. O mundo de Abraão, contratos como esse de sangue eram feitos entre pessoas, entre instituições, entre nações e entre pessoas e os seus deuses. O que Deus faz é tão somente falar a língua de Abraão e propor para ele uma aliança que, neste caso, era uma aliança irrevogável, uma aliança que envolvia sangue. Se uma das partes rompesse com o contrato, com certeza pagaria com a vida. E o que muito chama a atenção é que Deus faz e confirma a Abraão um contrato assinado e diz a Abraão: Abraão, de fato, esteja certo que você não saiu de Ur dos Caldeus à toa. Eu vou fazer de você uma grande nação. Como eu disse, toda a narrativa de Abraão vai girar em torno desse descendente, dessa descendência, desse povo que dele sairia. O capítulo 17, algo muito importante acontece. Deus muda o nome de Abraão. Até então, Abraão chamava-se Abrão, e ele passa a se chamar Abraão. Abraão quer dizer, literalmente, pai de muitas nações. E no capítulo 18, nós vemos o que Deus fez na vida de Abraão e de Sara. O capítulo 18, os versos 11 e 14, assim diz: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado de idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Quando Deus vem a Abraão e diz a Abraão que ele teria um filho, a primeira coisa que Sara faz, de fato, dada a sua idade, negar que isso aconteceria. Vale lembrar que um recurso foi feito por Sara e Abraão. Já que Sara e Abraão eram velhos e ela era estéril, Sara, no capítulo 16 de Gênesis, ela opta em usar uma serva para que tivesse um filho. Já que ela não era fértil, ela usa uma serva para que dessa serva nascesse aquele que seria o descendente. Vale dizer que essa proposta nunca foi a proposta de Deus. Nunca foi o projeto de Deus. Deus nunca quis isso. A promessa seria que o descendente sairia de Sara. Mas aqui vemos nós tentando ajudar a Deus. Quantas vezes nós entramos com os nossos recursos tentando ajudar a Deus? É o que aconteceu. Sara faz uso de um ponto do seu tempo. Era isso também muito familiar. Era permitido que tal coisa acontecesse no mundo de Sara e de Abraão. E o Senhor vem a Abraão no capítulo 18 de Gênesis e confirma a sua promessa e diz que de fato vai acontecer. Sara duvida e ri no seu coração, pois ela sabia que isso era algo tremendamente difícil para que acontecesse. O mais importante é que Deus dá tempo ao tempo, e Ele exige. E o tempo, muitas vezes, nunca joga do nosso lado quando o assunto é Deus e a sua relação conosco. E o tempo passa, e os anos passam, e de fato torna-se muito difícil
que Sara, pela sua idade, já há mais de 90 anos, pudesse ter um filho. Mas Deus, o Deus que prometeu, ele assim o faria. E de fato, esse filho veio. Abraão e Sara conseguem ter esse filho. Isaac seria agora o descendente. Ismael, o filho da serva egípcia, Agar, ele, embora filho de Abraão, ele não era o filho da promessa. E ele não fica em evidência a partir de então. O filho, o descendente prometido por Deus, seria Isaac. Meus irmãos, é importante que nós tenhamos em mente que toda a narrativa de Abraão, o fio condutor está em torno do descendente. Tudo que Deus fala a Abraão, desde a sua chamada até o ponto alto da sua vida, está em torno daquilo que seria o descendente. Tentamos imaginar o que passou na mente e na cabeça de Abraão, quando no capítulo 22, Deus, de forma súbita, vem a ele e diz para que entregasse o seu filho. Fiz questão de mostrar a história de Abraão para nós percebermos que não se tratava de uma proposta qualquer. Não se tratava de um pedido simples. Aliás, em Isaac estava todos os projetos e todos os sonhos do patriarca. A justificativa de sair do deserto de Ur dos Caldeus estava ali presente, materializada. Depois de muita descrença, depois de muita crença de um lado e descrença do outro, e de riso de um lado e de crença do outro, Isaac nasce e ali está aquele que seria o descendente. E de forma, na minha opinião, muito abrupta, no capítulo 22, Deus vem com uma proposta um tanto descabida. E até um certo ponto, diríamos, uma proposta na contramão daquilo que ele havia prometido a Abraão. Por que sacrificar um filho, se a proposta era totalmente contrária? Por que sacrificar um filho, o Isaac, se Deus, o próprio Deus, havia dado Isaac com o propósito de que a descendência de Abraão postergasse e de Isaac fizesse uma nação? Realmente, analisamos e vemos que parece-nos um pouco estranho. Quantas leituras modernas eu já vi desse texto, e todos os olhos seculares que olham para o capítulo 22 de Gênesis e analisam, realmente acham um tanto ilógico, irracional esse texto, porque não faz muito sentido com o que Deus havia trazendo para Abraão desde o capítulo 12. E o capítulo 22 se inicia logo nos informando que o que Deus está tratando e fazendo com Abraão trata-se simplesmente de uma prova. O versículo 1 diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. O interesse de Deus era provar Abraão, provar o pai da fé. E na altura do campeonato, lendo Gênesis 22, eu me pergunto qual o interesse de Deus em provar um homem como Abraão. A pergunta que eu faço é o que teria em Abraão a ser testado ainda? Haja vista ele ter chegado até aqui, rompido com sua família, obedecido a Deus, embora vacilado algumas vezes. O que teria feito com que Abraão ainda nesse exato momento fosse testado? Claro, se Deus assim quis, o Deus de Abraão tinha razões para prová-lo. Percebam que logo no versículo 1, Deus chama Abraão e ele diz: eis-me aqui. Ao dizer eis-me aqui, ele demonstra prontidão para o chamado. Abraão estava pronto para atender o chamado de Deus. Abraão não vacila. Ele responde: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Deus sabia que ele era amado. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Eu não sei o que passou na mente de Abraão nesse momento. Certamente toda a sua história veio à tona aqui. Como lidar com um problema dessa natureza? Como ir até Sara e dizer a ela que o filho esperado, que o filho ansiado,
por tantos anos, por que não dizer décadas, estava agora tendo que ser oferecido ao Deus que havia os tirado. Uma situação, de fato, extremamente difícil de lidar. Abraão estava com problemas aqui de várias naturezas para resolver. O fato é que Abraão resolve cumprir. Quando Deus pede um holocausto, não há dúvidas que Deus está pedindo um sacrifício com fogo. Holocausto era um sacrifício que envolvia fogo. O menino deveria ser colocado num altar, sacrificado, sangrado e queimado. Isto é o que Deus está pedindo. Abraão não questiona em nenhum momento, mas o versículo 3 nos informa que ele levanta e prepara o seu jumento, leva consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. O mais interessante é que Abraão corta a lenha antes. Ele estava decidido a sacrificar. Ele poderia ter deixado para providenciar a lenha no local. Ele viajaria 3 dias ainda, mas ele estava tão certo do que ele faria, na dúvida se haveria ou não lenha para fazer o sacrifício, ele já leva consigo o menino e a lenha. É assim que nos informa o versículo 3. Abraão chega a um determinado ponto, olha para o lugar que Deus havia anunciado, para que onde o sacrifício ocorresse, olha para bem longe e pede aos seus servos que esperem um pouco, até que ele suba ao monte, somente com o menino, para que o sacrifício seja realizado. Abraão disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão segue com seu filho. A pergunta que não quer calar de Isaque: meu pai? Sim, meu filho. As brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? É a pergunta mais óbvia que qualquer pessoa faria. Como é que você sobe uma montanha com fogo, com lenha, pronto para preparar um altar para o sacrifício, mas sem o cordeiro? E Abraão, mostrando que ela, de fato, o pai da fé, deve ter respirado fundo nesse momento e dito: meu filho, Deus mesmo, o próprio Deus, há de prover o cordeiro para o holocausto. E eles continuaram a caminhada. E assim, meus irmãos, eles chegam ao local indicado. Abraão amarra Isaque no altar, prepara o cutelo, que é a faca, e, sem dúvida alguma, já pronto para sacrificar Isaque, ouve a voz do anjo do Senhor dizer: Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não faça isso. Você não sabe, trata-se de uma prova. Eu sei agora que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Depois disso, Abraão volta-se e vê um carneiro preso e sacrifica no lugar de Isaque. E a vida de Isaque é poupada. Esse texto, ele nos fala grandemente muitas verdades. Quem é pai sabe que esse texto nos deixa um tanto engasgados, porque sabemos o quanto que os nossos filhos são preciosos e o quanto eles fazem parte de nós. Eu tentei me colocar no mundo de Abraão e no lugar de Abraão, em imaginar Deus vindo a mim, trazendo e fazendo uma proposta dessa natureza. Como eu reagiria? Qual seria a minha atitude? Como que seria? O fato é que o que Abraão fez é um tanto maravilhoso para nós. O texto nos diz que em momento algum Abraão questiona Deus. O texto nos diz que em momento algum Abraão nega o sacrifício. O texto nos diz que Abraão parece um tanto frio, parece alguém determinado, parece que nem ama o próprio filho. Não vemos argumento por parte do patriarca. Não há uma lamentação sequer. Só existe um interesse, que é sacrificar, fazer a vontade de Deus.
E o que me chama muito a atenção é que quando Abraão deixa os seus servos naquele local, ele diz: fiquem aqui, nós iremos adorar e voltaremos. Abraão diz: nós iremos adorar e voltaremos. Eu não sei se o que passou na mente dele era voltar com o menino morto ou vivo, mas Abraão tinha um propósito, e o seu propósito era adorar. Lendo esse texto mais detalhadamente, eu percebi que o que estava em jogo aqui não era a vida de Isaac, não era o amor a Isaac, não era o amor a Sara, o amor à família, o amor à promessa, o amor ao projeto. O que estava em jogo era a adoração a Deus. Abraão estava interessado em adorar o Deus que havia dado a ele todas as coisas. O interesse primário de Abraão era adorar, tão somente adorar. E adorar envolvia sacrifício. Aliás, adorar sempre envolve sacrifício. O interesse de Deus aqui, de Abraão aqui com Deus, era tão somente fazer cumprir a vontade do seu Deus, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância. E ele nos parece muito conformado com isso, quando responde ao seu filho: Deus mesmo há de prover o cordeiro. Abraão estava determinado a fazer o sacrifício. Ele iria sacrificar. O que me chama muito a atenção, meus irmãos, é que Abraão, o que está em jogo aqui nesse caso não é fé somente. Sobretudo, é obediência. E o que eu concluo é que o interesse de Deus aqui não é provar Abraão na sua fé, mas aprovar Abraão na sua obediência. Haja vista que quando ele lança a mão para sacrificar o rapaz, Deus diz: agora sei que você teme a Deus. O que está em jogo não é a fé de Abraão. O que está em jogo é o temor de Abraão a Deus. Agora eu sei, Abraão, que você é temente. Agora eu sei que você de fato não negou. Saiba, Abraão, que eu sei que você me teme. Saiba, Abraão, que eu sei que você está disposto a cumprir a minha vontade. E Deus faz que a palavra de Abraão se cumpra e providencia um cordeiro. O versículo 3 nos diz que Abraão vê um carneiro, pega esse carneiro e o sacrifica como holocausto em lugar de seu filho. Esse texto nos ensina grandes lições. Sem dúvida delas, a primeira delas é que, de fato, o que está em jogo para Deus, nesse caso, não é meramente a fé. Enfatizamos a fé, falamos da fé, sabemos da necessidade da fé. Mas o ponto alto da vida cristã não é a fé, é a adoração. O ponto alto da vida cristã não é uma vida de fé, é uma vida de obediência. O ponto alto é uma vida de rendição completa a Deus. O que importa, de fato, e Deus está interessado, é em homens e mulheres que estejam dispostos a todo custo e a qualquer custo cumprir a sua vontade. O que estava aqui em jogo, meus irmãos, não é meramente um sacrifício, não uma vaidade, não uma crise familiar. Eu não tenho dúvidas que Abraão amava o seu filho, o próprio Deus disse: o teu filho a quem ele ama, mas o que está em xeque aqui é a adoração, é o amor de Deus acima de todas as coisas. O que Deus estava propondo para Abraão era um sacrifício, era uma adoração, não era fé. Fé era necessária. Fé foi necessária. Fé é importante. Sem fé é impossível agradar. Mas o ponto alto da nossa vida é a adoração. Eu tenho visto nessa minha vida muitas pessoas de muita fé. Tenho conhecido pessoas de muita fé. Elas dizem: eu tenho muita fé. Eu já orei e Deus já me curou. Eu já orei e Deus já fez milagres. Eu já orei e Deus já abriu portas de emprego. E eu concordo com elas e digo: eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu sei que Deus fez isso na sua vida. Pessoas que viram milagres, mas que estão com seus altares completamente destruídos. Pessoas que não têm comunhão com Deus. Pessoas que não conseguem ouvir a Deus. Pessoas que não conseguem viver uma vida de completa obediência a Deus. Adoração a Deus é completa rendição a Deus. Adoração a Deus é viver uma vida subjugada a Deus por completo. Honestamente, nós não estamos interessados em pessoas de fé.
Pessoas de fé, todas as religiões possuem. Fé é importante, mas o ponto alto é a adoração. A adoração é o mais importante. E quando eu lembro e vejo o sacrifício de Abraão, me lembro das palavras de Jesus que disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe vida com Cristo sem sacrifício. Não existe vida com Cristo sem sofrimento. Não existe vida com Cristo sem adoração profunda, sem abnegação, sem rendição. Não existe vida sem sofrimento. Não existe evangelho sem sofrimento. E só quem entende isso são verdadeiros adoradores. Pessoas que adoram a Deus e ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que Deus está procurando. João 4:24 assim diz: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mais do que fé, mais do que homens de fé, mais do que homens que creem que Deus possa operar milagres. Estamos interessados em homens que estejam de fato curvados a Deus e que digam como Jó disse, quando perdeu tudo, quando perdeu família, quando perdeu os seus bens, quando sua mulher o pressionou para que negasse o seu Deus. Jó olha para o céu e rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, se lança em terra e o adora. Nu saí de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó sabia que o Deus que havia tomado era o Deus que havia dado. O que passa na minha cabeça é que Abraão sabia que de Deus, o que Deus estava reivindicando era o que ele simplesmente havia dado. Nós muitas vezes vivemos uma vida extremamente negligente nesse aspecto. Quantas vezes eu me vi retendo coisas para Deus, me esquecendo que era o próprio Deus quem havia me dado. Quantas vezes eu disse para Deus: Deus, eu não vou te oferecer isso, eu não vou abrir mão disso, me esquecendo que todas as coisas vinham dele, e que tudo que eu tinha para oferecer era o próprio Deus que havia me dado. Percebam que no caso de Abraão, Abraão não fica sem sacrifício. Abraão volta e sacrifica um carneiro que o próprio Deus proveu. Agimos de modo muito ríspido com Deus muitas vezes, ignorando que tudo que temos veio dele. E que se nós oferecemos a nossa vida ou alguma coisa para Deus, é porque o próprio Deus entregou o seu cordeiro imolado em uma cruz. Esse cordeiro de Abraão é Cristo prefigurado. É o Cristo imolado, que foi nos dado e nos capacitou para que hoje estivéssemos aqui. E ainda eu não consigo entender por que tantas pessoas resistem a Deus. Porque tantas pessoas ainda resistem a se envolver com Deus, a se entregar a Deus, não sabendo que tudo que elas têm, tudo que elas receberam veio de Deus. Crentes e não crentes, pessoas que ainda não entenderam que se Deus não der, que se Deus não derramar, que se Deus não abrir, que se Deus não entrar, nada acontece. E o nosso chamado, o chamado de Deus para nós, é que nós sejamos verdadeiros adoradores, com altares restaurados na presença dele. O chamado de Deus para nós é que nós saibamos, cada vez mais, cada dia mais, que temos que diariamente nos entregar a Deus. Nos entregar sabendo que dele vêm todas as coisas. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Tudo que temos está sob o controle de Deus. Tudo que Deus nos deu faz parte daquilo que ele nos entregou. Tudo que temos é fruto de sua bondade e misericórdia. Mas olhamos para Deus muitas vezes, nos negamos a oferecer-nos a ele, entendendo que é como se ele não tivesse nos dado. É como se ele não tivesse operado em nós alguma coisa. Agimos somente, muitas vezes, como boas pessoas de fé. Agimos muitas vezes como pessoas que exerceram fé em um dado momento, receberam de Deus uma graça e depois não mais ofereceram a Deus nada e viveram de vida e vivem com vida resoluta. Eu estou absolutamente certo, meus irmãos, que não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer de nós é mais do que fé. Deus quer que nós estejamos prontos a sacrificar, pois o cordeiro já nos foi dado, o cordeiro já foi imolado, Deus já cumpriu com o seu trato na aliança. Resta-nos agora entregar-nos cada vez mais por completo.
Quando falamos em cordeiro, em sacrifício, falamos sobre Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascual. Cristo é o cordeiro que inaugura uma nova aliança. E debaixo dessa nova aliança, nós somos nele capacitados a viver uma vida de completa adoração e rendição a ele. É o que Deus quer que façamos. Fica muito difícil, muitas vezes, de entender porque muitas pessoas se recusam a se entregar inteiramente a Deus, quando Deus, o próprio Deus, foi quem propiciou a elas a salvação em Cristo Jesus, as capacitou a estar aqui, porque se não fosse o cordeiro imolado de Deus na cruz, não estaríamos aqui. O fato de nós estarmos aqui já é fruto de uma bondade, de uma misericórdia, de um Deus que nos ama desde a eternidade. E o que Deus quer de nós é que nós sejamos mais santos. O que Deus quer de nós é que sejamos mais adoradores. O que Deus quer de nós é que estejamos prontos a nos entregar incondicionalmente, como Ele o fez na cruz do Calvário. O Cordeiro foi nos dado. Basta que nós façamos o nosso sacrifício. E o meu desejo é que Deus possa estar falando ao seu coração nessa noite. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me conhecem. Eu creio no fundo do meu coração de que Deus fala individualmente a nós, na sua linguagem. E o meu desejo nessa noite é que Ele venha falar individualmente nos nossos corações. Que Ele venha ministrar profundamente. Que nós façamos uma revisão profunda nessa noite do nosso altar de adoração a Deus. Do quanto que nós temos oferecido, do quanto Deus tem exigido e do quanto nós temos negado. Das nossas negligências, das nossas mazelas. Que nessa noite façamos uma profunda revisão daquilo que Deus tem de nós exigido. E que nós, de forma tão mesquinha muitas vezes, temos recusado e ignorado a ouvir a voz de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que tu possas, ó Deus, tocar nos corações nessa noite. Tocar de uma forma que ninguém pode tocar, falar de uma forma que ninguém pode falar. Meu Deus, que nessa noite tu venhas ao nosso encontro, que saibamos e que aprendamos a ser verdadeiros adoradores, pessoas ávidas e sedentas por Ti, que queiram fazer a Tua vontade a todo custo. Em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa e venha estar conosco e nos capacitar a ser melhores adoradores. Que o Senhor possa tocar aqui em pessoas que ainda não entenderam isso e que nessa noite elas venham entender e se render por completo a Ti, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Fique na paz. Boa semana a todos. Amém.